pessoal, nesta segunda parte da nossa aula sobre Alasdair MacIntyre, eu gostaria de discutir com vocês um pequeno exemplo elaborado pelo autor na obra Depois da Virtude, um estudo em teoria moral, em que ele coloca exatamente, e como o próprio título do capítulo sugere, uma ideia inquietante. Por quê? Porque é uma ideia inquietante exatamente porque a sociedade contemporânea parece conviver com uma certa balbúrdia, digamos assim, de desacordos morais ou de visões morais distintas. E se vocês se recordam, não é? A grande pergunta que foi deixada na aula passada era exatamente isso. Como resolver os desacordos morais? Como nós podemos entender o que é um desacordo moral a partir do comunitarismo de MacIntyre? E eu leio para vocês aqui esse exemplo porque eu acho que ele é extremamente esclarecedor. Por quê? Porque MacIntyre está interessado em entender a concepção das tradições filosóficas. E como ele está tentado imaginar que a nossa sociedade contemporânea também, obviamente, é uma tradição filosófica, mas é uma tradição que parece aglutinar várias outras tradições, contemporaneamente a gente vive aquilo que a gente chamou de fragmentação, não há? Do cenário moral. Ou seja, há uma miríade de teorias da justiça, valores morais perambulando na sociedade. E essa ampla gama de valores morais, visões políticas, etc., que perambulam na nossa sociedade contemporânea, se nós quisermos colocar nesses termos, são provenientes de diferentes tradições. E a gente parece que a gente pega essas concepções e simplesmente as executa. Então, toda vez que a gente vê, não é, determinadas tentativas de defender algumas visões, tais como a gente vai ver aqui sobre guerra, aborto, educação e saúde, em geral esses argumentos parecem ser argumentos retirados de outras tradições e simplesmente utilizados por nós sem uma justificação maior de por que eles não serviriam para esse contexto. O exemplo que o MacIntyre nos dá é esse. Imaginemos que as ciências naturais viessem a sofrer as consequências de uma catástrofe. A opinião pública culpa os cientistas por uma série de calamidades ambientais. Há revoltas por toda a parte. Laboratórios são incendiados, cientistas são linchados, livros e instrumentos são destruídos. Por fim, um movimento político chamado Nenhum Saber assume o poder e sucessivamente elimina o ensino de ciências nas escolas e nas universidades, aprisionando e executando os cientistas restantes. Mais tarde, há uma reação contra esse movimento destrutivo e pessoas esclarecidas tentam ressuscitar a ciência. Ou seja, está havendo um declínio da ciência, ou a morte da ciência. E eles tentam ressuscitar a ciência, embora tenham esquecido em grande parte o que ela tenha sido algum dia. Só possuem, entretanto, pequenos fragmentos do que foi ciência um dia. Conhecimento de experimentos isolados do contexto teórico que lhes dava significado. Algumas partes de teorias desvinculadas, seja de outros fragmentos da teoria que possuem, seja de experimentos. Instrumentos cujo uso foi esquecido. Capítulos de livros pela metade. Páginas soltas de artigos, nem sempre legíveis, porque estão rasgadas e chamuscadas. Então é como se a gente vivesse uma espécie de um cenário pós-apocalíptico e a gente tivesse à nossa disposição uma ampla gama de materiais, como ele mesmo sugere, livros, instrumentos, fragmentos de livros, fragmentos de ciência, só que a gente não sabe exatamente como utilizar ou a gente não compreende o todo dessa equação. Não obstante, todos esses fragmentos são reunidos em um conjunto de práticas que recebem os nomes restaurados de
física, química e biologia. Os adultos discutem entre si os méritos das teorias da relatividade, da evolução e do flogisto, embora seus conhecimentos sobre cada uma delas sejam apenas rudimentares. As crianças decoram as partes que restaram da tabela periódica e recitam alguns teoremas de Euclides como se fossem encantamentos. Vocês percebem aqui que a ideia foi perdida completamente a noção de ciência. Então, de um lado, nós temos aqui pessoas discutindo a teoria da relatividade e a alquimia, de um ponto de vista da ciência, no mesmo patamar. Como ela mesmo coloca aqui o exemplo, crianças declamando, não é, os teoremas de Euclides como se fosse uma espécie de encantamento. Então vejam que a noção de ciência aqui parece ter sido fragmentada. Ninguém ou quase ninguém percebe o que estão fazendo, que o que estão fazendo não é ciência natural em nenhum sentido adequado. Pois tudo o que dizem e fazem obedecem a certas leis da compatibilidade e da coerência. E os contextos que seriam necessários para dar sentido àquilo que eles estão fazendo foram perdidos, talvez irrecuperáveis. Qual é o ponto aqui? O ponto aqui do MacIntyre, ele vai dizer, olha, em algum momento a alquimia foi tratada com uma certa seriedade como um tipo de ciência natural, não é? Em que nós tentávamos transformar, descobrir como criar ouro, por exemplo, não é? Ou transformar algo em ouro. Então, o alquimista tinha um papel a ser desenvolvido, mas ele só era compreensível dentro de determinado contexto, ou seja, dentro de uma tradição de racionalidade. Talvez durante o período medieval, dada ainda alguma insuficiência da ciência em esclarecer alguns aspectos da natureza, o alquimista tivesse um papel relevante. Porque a tradição e o contexto explicavam o papel que o alquimista tinha naquele contexto. Da mesma forma, contemporaneamente, depois de Einstein, faz muito sentido para a gente tentar falar sobre teoria da relatividade, não é? Mais contemporaneamente teoria das cordas, não é? Tentar oferecer um outro tipo de explicação científica que talvez nós trataríamos como sendo mais refinada. Só que, se acontece essa fragmentação, essa catástrofe que o MacIntyre fala, se daqui a 1000 anos nós tivéssemos acesso a esse material, nós não conseguiríamos perceber o contexto no qual eles foram utilizados, então nós não conseguiríamos compreender como nós poderíamos justificar e utilizá-los de maneira adequada. É por isso que recitar Euclides como uma espécie de encantamento, os teoremas de Euclides, é exatamente retirar do contexto onde o teorema de Euclides foi elaborado e colocar em outro contexto e considerá-lo adequado. Esse tipo de equívoco é exatamente, ou se dá exatamente porque nós não conseguimos compreender a racionalidade inerente àquela tradição específica. Isso é um ponto fundamental. Em tal cultura, usar-se-iam expressões como neutrino, massa, gravidade específica, peso atômico em formas sistemáticas e muitas vezes de forma interrelacionadas, que pareceriam em maior ou menor grau aos modos como eram usados no passado, antes da perda da maior parte do conhecimento filosófico. Porém, muitas das teorias pressupostas pelo uso dessas expressões estariam perdidas, e pareceria haver um elemento de arbitrariedade ou mesmo de opção em sua aplicação que nos parece muito surpreendente. Haveria uma abundância de premissas rivais e concorrentes, as quais não poderiam oferecer outros argumentos. Surgiriam teorias subjetivistas da ciência, e elas seriam criticadas pelos que afirmam que a ideia da verdade contida
no que consideram ser ciência, é incompatível com o subjetivismo. Esse possível mundo imaginado é bem parecido com o que alguns escritores de ficção científica criaram. Podemos descrevê-lo como um mundo no qual a linguagem das ciências naturais, ou pelo menos parte dela, continua a ser usada, mas está num grave estado de desordem. Podemos observar que, se a filosofia analítica florescesse nesse mundo imaginário, jamais revelaria o fato dessa desordem, pois as técnicas utilizadas pela filosofia analítica são essencialmente descritivistas e descritivas da linguagem do presente. O filósofo analítico conseguiria elucidar as estruturas conceituais do que considerava ser o pensamento e o discurso científico do mundo imaginário, precisamente da mesma forma como elucida as estruturas conceituais das ciências naturais como elas são. Tá? Qual é o grande ponto? O grande ponto aqui é que o McIntyre vai dizendo, olha, esse mundo imaginado, ele não é tão imaginado assim. E se nós chamássemos o filósofo analítico, que faz ética ao estilo poltrona de Oxford, ele poderia explicar muito bem algumas conexões entre os conceitos, etc., mas ele não conseguiria oferecer uma racionalidade das tradições aonde esses conceitos estavam sendo utilizados. Então, a grande crítica do McIntyre, não é? É exatamente sugerir que, diante essa questão inquietante da fragmentação, não é? Nós deveríamos imaginar que há uma certa inabilidade de conseguirmos resolver os desacordos morais e chegarmos a conclusões comuns e racionalmente justificadas, inclusive sobre o que é justiça e racionalidade prática. Então, esse tipo de catástrofe, não é? É uma catástrofe real. Real por quê? Abre aspas. A hipótese que quero apresentar é de que no mundo real que habitamos, a linguagem da moral está no mesmo estado de grave desordem, da mesma forma que a linguagem das ciências naturais do mundo imaginado que descrevi. Quer dizer, se lá eles usavam conceitos de forma extremamente aleatória, no cenário moral contemporâneo nós também utilizamos. E McIntyre vai dizer, olha, quando a gente lida com temas sobre aborto, às vezes a gente vai usar a concepção de dignidade humana para fazer, por exemplo, uma crítica à tese abortista, não é? E você faz isso utilizando uma noção de dignidade humana provindo lá de Kant do mundo moderno. E aí você tem defensores, não é, do movimentos pró-abortistas que vão dizer exatamente, ou vão utilizar argumentos, por exemplo, baseados na ideia de autonomia ou direito de propriedade sobre o corpo da mulher, que não tem nada a ver com o contexto em que a concepção de dignidade foi concebida. Então, nós temos dois argumentos distintos, a ideia de dignidade e a noção de autonomia, que podem ser provindos de diferentes tradições filosóficas. Uma vinda da tradição kantiana, outra talvez da tradição utilitarista, não é? Ou da tradição liberal lockeana, por exemplo, sobre o direito de propriedade ao corpo. O ponto McIntyre é, nós estamos partindo de dois pontos de partida distintos para justificar o mesmo problema. O problema é o aborto, não é? Como exemplo. Mas nós temos dois argumentos racionais vindos de contextos distintos. E o que a sociedade contemporânea tem é exatamente essa fragmentação, em que eu apresento o meu ponto de vista a partir de uma visão particular de bem, você apresenta o seu ponto de vista, outros apresentam os seus pontos de vista, e nós temos uma noção fragmentada daquilo que nós deveríamos conceber como sendo moralmente adequado. E é por isso que, como ele diz aqui, não é? A linguagem moral contemporânea padece do mesmo mal que o exemplo fictício que ele oferece aqui. Isso por quê? Porque é uma certa impotência da filosofia, como ele mesmo coloca, né? Da filosofia predominante, que é o modelo analítico e fenomenológico, para detectar essa desordem do pensamento e da prática moral. Isso é interessante, porque o McIntyre diz, olha,
Esse é o problema. Fragmentação moral e problema em utilizar de forma adequada, não é? Esses conceitos morais que nós temos. E nós temos duas tradições que contemporaneamente lidam com isso, que é de um lado a tradição analítica e de outro lado a tradição fenomenológica. Cada uma tenta lidar de um jeito, mas ambas apresentam, cada uma a seu modo, um problema. E ele coloca aqui, não é? Os analíticos não seriam capazes de dar conta, não é, dessa desordem da filosofia moral contemporânea, pois as técnicas da filosofia analítica são essencialmente descritivas. E descritiva também é a sua linguagem do presente. O máximo que poderia fazer seria elucidar as estruturas conceituais. Mas, no entender do MacIntyre, elucidar as estruturas conceituais não é explicar e nem justificar porque determinada estrutura conceitual ou porque determinado argumento é mais relevante que outro. Outra opção seria, então, um apelo ao existencialismo ou à fenomenologia. Qual é o problema? No entender do MacIntyre, esses modelos não seriam capazes de discernir o que está errado, pois todas as estruturas da intencionalidade seriam o que são naquele momento. Então, por que eles fracassam? Porque eles não entenderam a história ou a tradição inerente às questões morais. Essa é a resposta do MacIntyre. Por que o analítico e o existencialista não conseguem dar conta da insuficiência da moralidade? Porque eles não conseguem entender a tradição inerente a todas as questões morais. Abre aspas. A catástrofe, portanto, deve ser sido de um tipo que não tenha sido reconhecida, exceto talvez por poucos, como um tipo de catástrofe. Ou seja, muitos não entenderam que essa fragmentação moral causou um tipo de insuficiência à filosofia, e dado que eles não conseguem perceber isso como um problema, não é, que a filosofia não consegue resolver, a gente continua insistindo nos mesmos erros de um ponto de vista moral. Qual é a proposta, então, do MacIntyre? A proposta é analisar a história da filosofia moral, ou seja, analisar a história, a tradição, não é, filosófica ou a racionalidade das tradições, para podermos compreender o mundo do desacordo moral em que vivemos anteriormente. Então, se nós não dermos esse passo para trás e estudarmos a história da filosofia para entendermos a origem desses desacordos, a gente não vai conseguir resolvê-los contemporaneamente. Exatamente porque há uma grande divergência sobre temas tais como, cito aqui, guerra, aborto, educação e saúde. Qual é o ponto? O que há de comum nessas discordâncias é que há um tipo de incomensurabilidade conceitual dos argumentos adversários em cada debate. Ou seja, cada conclusão é válida se partirmos da premissa que eu estabeleci previamente. Você parte de outra concepção de racionalidade e estabelece outras premissas para o seu argumento. Então, nós chegamos a argumentos por vias distintas, chegamos a uma conclusão baseada em pontos de partidas diferentes. Então, pegue o exemplo do aborto e pegue a noção de autonomia e a noção kantiana de dignidade humana. Tá? Se nós tomarmos um outro exemplo, Kosgar, por exemplo, tem um exemplo, oferece um exemplo sobre o tema da religião. Tá? E aí a tese central é: por que nós deveríamos conceber as religiões minoritárias como sendo relevantes? E aí a tese da Kosgar é tentar dizer: olha, você pode argumentar que a sua religião é a religião verdadeira porque, no seu entender, a Bíblia é o melhor instrumento, digamos assim, não é? Através do qual Deus se manifesta para nós. Então, você é um cristão, você acredita na Bíblia, você apresenta esse argumento. O cristianismo é a religião verdadeira porque, basicamente, porque nós acreditamos em Deus e Deus deixou um livro, a Bíblia, que nós iremos utilizar como a fonte de justificação dessa nossa tradição religiosa. Mas olha, pois muito bem. Agora, você imagina que uma outra religião, tal como os
tradição, pelo Pentateuco, mas imagine que peguem o Alcorão, que também é, em parte, não é, aceita um ou outro livro da Bíblia, mas que tem uma visão um pouco distinta em relação a outras questões, em relação ao modo de vida daquilo que seria uma religião correta. Então nós temos de um lado os islâmicos ou os muçulmanos, por exemplo, com suas tradições, definindo aquilo que é a religião verdadeira, e os cristãos definindo a sua ideia de religião verdadeira. Qual é o ponto? Quando você faz a pergunta qual dessas religiões é a verdadeira ou é a correta, qual é o ponto McIntyre? O ponto McIntyre é, para a gente dizer qual é a verdadeira, cada um, o cristão e o muçulmano, irão partir dos seus respectivos contextos e as suas tradições de racionalidade para oferecer uma resposta a isso. E é exatamente esse o grande problema. Partir de concepções de racionalidade distintas, ou tradições distintas de racionalidade, não parece ser o melhor meio de nós conseguirmos chegar a uma espécie de acordo moral em relação ao desacordado. Não é? E isso se dá exatamente por uma certa incomensurabilidade conceitual dos argumentos adversários. Por exemplo, uso o exemplo aqui da guerra, não é? Alguém pode dizer que a guerra deve ser evitada, argumentando que há uma noção de justiça atrelada à ideia de inocência. Não é? Nós não podemos matar injustamente, não é? Inocentes em uma guerra. Quem defende a guerra poderia, por exemplo, oferecer argumentos invocando a noção de êxito e sobrevivência. Se eu quero sobreviver dentro da sociedade, eu quero sobreviver no nosso mundo, eu preciso fazer guerra porque eu preciso conquistar território, eu preciso ter petróleo e, exatamente por isso, não é? Eu estou justificado a guerrear com outras nações. Vejam, as premissas adversárias são tais que não temos meios racionais para sopesar as afirmações de um ou de outro. Quem é favorável ao aborto, quem é contrário, quem é favorável à guerra, o contrário, parece que, como eles partem de argumentos racionais distintos, a gente não consegue pesar eles e dizer qual é o mais correto, não é? Pois cada premissa emprega um conceito normativo avaliativo bem diferente um do outro. Segundo ponto, os argumentos apresentados dentro desse contexto são racionais impessoais, ou seja, desconsideram completamente o contexto. E nesse caso, não é? Desconsiderar o contexto é desconsiderar também, não é, a possibilidade de dar razões dentro de um contexto pessoal de declaração. Então, oferecer razões nesses termos não são oferecer razões impessoais e universais. São oferecer razões atreladas a uma determinada tradição ou contexto a partir da qual eu mantenho ou defendo a minha posição. Então, isso são dois pontos centrais. Não é? Um terceiro ponto que eu considero central aqui é que existe uma diversidade de origens históricas dos argumentos morais. Isso é fundamental para o McIntyre, por isso que ele fala em justiça de quem? Ou seja, as premissas conceitualmente distintas e incomensuráveis das argumentações adversárias expostas nesses debates têm uma grande, enorme diversidade de origem histórica. Pegue o exemplo do aborto. O argumento A sobre o aborto, por exemplo, todos têm direito sobre o seu próprio corpo. Logo, o aborto é permissível e deve ser permitido por lei. Se nós imaginarmos essa definição, não é? Nós poderíamos atribuir essa defesa a um argumento lockeano sobre o direito de propriedade ao próprio corpo. Mas veja quem argumenta contrário ao aborto. Assassinar é errado, e assassinar é tirar uma vida inocente. Se o embrião é um indivíduo identificável, logo o aborto é moralmente errado e não deve ser proibido por lei. E aqui nós teríamos uma outra base histórica, que não a lockeana nem a liberal, não há, mas uma base, por exemplo, kantiana, apelando para a noção de dignidade humana. Então nós teríamos dois pontos de partidas diferentes, com argumentos racionais aos seus modos, que querem chegar a um tipo de elemento comum.
E a pergunta do MacIntyre é como nós conseguiríamos sopesar isso, não é? Então, essas bases históricas distintas causam exatamente um tipo de fissura na possibilidade de chegar a um acordo. Qual o resultado? Ambos os posicionamentos estão corretos ou justificados a partir das suas próprias premissas. Ninguém diz que quem defende o aborto a partir do conceito de autonomia, não é, e o direito ao próprio corpo de Locke, estaria errado de um ponto de vista da argumentação racional. Assim como quem é contrário ao aborto também não estaria errado ao defender o argumento da dignidade humana baseado em Kant. Ambos os argumentos parecem serem racionais e se sustentarem dentro das tradições de racionalidade aos quais eles fazem parte. Então, esses conceitos diversos que dão forma ao nosso discurso moral tiveram origem em totalidades maiores da teoria e prática em que gozavam papel e função fornecidas pelos próprios contextos dos quais eles foram privados. Então, a grande dificuldade aqui é exatamente tentar equacionar isso. O que nós temos, então, como a própria proposta do MacIntyre em relação a isso? Eu leio para vocês, não é? Coloquei aqui algumas questões, Rian. Qual é, então, a proposta de MacIntyre frente ao conturbado contexto da filosofia moral contemporânea? Primeiro, MacIntyre vai reabilitar a noção de virtude ou arete aristotélica para a ética contemporânea através de elementos conceituais críticos e propositivos, tais como ele oferecerá uma crítica à moralidade moderna, iluminista, não é? Um modelo moderno de moralidade iluminista, e ao modelo contemporâneo de moralidade baseado no emotivismo. Veio, por exemplo, Stevenson. Não é? Segundo, ele vai ter a proposta de um método historicista, analisar a tradição para tentar lidar com as questões morais e os seus esclarecimentos acerca da sua apropriação parcial do conceito aristotélico de virtude. Como se daria, então, a retomada de uma ética das virtudes para MacIntyre? Bom, para isso, nós teríamos, dentro de MacIntyre, um estágio de desenvolvimento lógico das virtudes. Primeiro, nós teríamos um estágio prático, uma noção prática, ou seja, MacIntyre vai identificar o exercício das virtudes dentro do seu próprio ethos, ou seja, dentro do seu próprio contexto. Segundo, nós deveríamos perceber uma unidade narrativa da vida humana. MacIntyre propõe, então, ou demonstra que é preciso o exercício de um sujeito inserido na comunidade para que as virtudes diversas tenham coerência entre si. Se você quer identificar a virtude a partir do ethos, significa que você precisa identificar, não é, o exercício de cidadãos ou agentes inseridos no seu próprio contexto, realizando atitudes virtuosas ou viciosas. Então, esse é o ponto. Identificar ações virtuosas só podem ser identificadas dentro desse contexto. E um terceiro elemento é a própria ideia de tradição. MacIntyre vai introduzir, então, a relação da virtude com o sujeito em sua comunidade. Não se trata, obviamente, do modelo moderno ou iluminista do que nós chamamos aqui de eu desvinculado ou eu desengajado. Nós temos uma visão de eu, não é, de um agente moral extremamente atrelado ao contexto. E esse agente moral só pode ser analisado, as suas virtudes só podem ser observadas dentro do ethos do qual ele faz parte. Querer tirar ou extrair ele deste ethos é cometer exatamente os problemas, não é? Ou é se debater frente aos problemas que o MacIntyre colocou do projeto iluminista. Como se dá, então, o processo e a transição entre as tradições? A racionalidade de uma tradição é determinada pela habilidade em resolver o que ele chama de crise epistemológica, na qual ela deixa de progredir segundo seus próprios padrões e cuja solução requer a descoberta de novos conceitos e a estruturação de um novo tipo de teoria. E o que o MacIntyre está querendo dizer é determinados desacordos morais
devem ou precisam ser resolvidas pela racionalidade da tradição no qual ele está inserido. Quando isso não acontece, não é? Ou seja, há uma crise epistemológica, a gente passa por um processo de transformação ao ponto de chegarmos a um novo modelo ou paradigma ou tradição de racionalidade, o qual possa dar conta daquilo. Foi assim ao longo de toda a história da filosofia moral. Quando a filosofia metafísica, não é antiga ou medieval, não deu mais conta, o modelo de racionalidade não deu mais conta de justificar diversas coisas, de um ponto de vista epistemológico, moral, político, a gente abandonou essa tradição da racionalidade e inserimos uma tradição da racionalidade pautada, por exemplo, numa noção de razão com R maiúsculo. Quando a gente viu que o projeto moderno, o projeto iluminista, começou a apresentar alguma série de problemas, a gente revitalizou o modelo grego antigo, a gente tentou retomar o projeto moderno e fazer algumas alterações, sempre no intuito de vamos abandonar essa tradição de racionalidade, porque ela não dá mais conta de alguns problemas, e substituir por outra tradição de racionalidade que possa dar conta dessas questões. Não é? Então esse seria o ponto central. Qual é o resultado, então, dessa defesa? Por um lado, então, MacIntyre vai sustentar que os padrões racionais são imanentes às tradições de pesquisa, ou seja, a noção de racionalidade deriva da tradição, enquanto que as concepções de justiça derivam dessa concepção de racionalidade, que derivam dessa tradição. E, por outro lado, MacIntyre argumenta que, ao nos chocarmos, não é? Ao nos vermos frente a dificuldades teóricas, não é? Em que os próprios recursos são insuficientes, nós precisamos reconhecer a necessidade e superioridade de uma outra tradição rival, quer em racionalidade, quer em relação às suas pretensões de verdade, para resolver tais questões. Ou seja, MacIntyre entende que em algum momento nós vamos perceber a insuficiência da nossa tradição da racionalidade e vamos substituir por outro modelo, por outra tradição. Então, isso, no fundo, é a grande tese do MacIntyre. Então, se nós voltamos aqui no início da discussão, MacIntyre, obviamente, não é um universalista, não é um liberal, porque ele não vai endossar essa visão de eu desengajado, mas sim defender exatamente uma noção de ética comunitária, uma visão comunitarista em que o eu está totalmente engajado ao ethos, ou inserido nesse ethos. Esse é o ponto inicial da discussão. O segundo ponto é uma identificação que o MacIntyre faz da fragmentação da filosofia moral contemporânea. E diante desse cenário fragmentado, nós precisamos imaginar possíveis saídas. E ele diz, olha, a tradição analítica tenta oferecer uma saída, mas ela é insuficiente. A tradição existencialista, não é, fenomenológica, tenta oferecer uma justificação, mas também é insuficiente. Por isso eu proponho, não é, que a gente retome a ética aristotélica e, através da noção de virtude, a gente possa tentar oferecer algum tipo de resposta a esse desafio normativo sobre o desacordo. Diante disso, ele chega exatamente a essa proposta dele, não é? De analisar, retomar a tradição aristotélica, criticar o modelo moderno, não é? Iluminista, o projeto moderno e o modelo motivista contemporâneo, e oferecer uma noção historicista, não é? De análise da racionalidade a partir da própria tradição. E segundo o MacIntyre, se nós conseguirmos fazer isso, não é? Nós conseguiremos perceber a relação da virtude do sujeito dentro da sua comunidade moral. Então, se isso for percebido, nós vamos ter ferramentas ou instrumentos para resolver ou oferecer uma resposta mais sofisticada e elaborada para os possíveis desacordos morais que nós temos na nossa sociedade contemporânea. Bom, gente, era isso. Eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar. As discussões vão seguir basicamente os textos que serão repassados para vocês. Nos vemos na nossa próxima aula, não é? Até mais.